Bom, boa noite a todos. Boa noite, espero que todos aqui estejam bem. Primeiro de tudo, quero dizer que tudo que eu vou falar hoje é apenas um ponto de vista. Não é uma verdade absoluta, não é o que realmente está escrito em algum lugar, mas é apenas um ponto de vista. É uma experiência que eu estou realizando com a minha própria vida. E o que é a vida? Para mim, essa grande escola de tempo integral, com provas surpresas, todo dia, alguns dias, dia sim, dia não, mas é o quê? Tudo, sem exceção, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento como ser, fortalecimento como uma comunhão para se chegar ao divino, para chegar à pureza, chegar a um ser cristalino, chegar num ponto de entendimento que possamos assim viver essa vida relaxados, tranquilos, com liberdade, né? Porque o que nos aprisiona? Essa é uma questão que eu gostaria de que todos participassem. Antes de ser uma palestra, eu gostaria que fosse uma roda de conversa, que todos pudessem, quem quiser, não obrigatoriamente, participar, expondo o seu ponto de vista sobre o que é a liberdade para cada um de vocês. Aí eu posso seguir uma linha para chegar no entendimento. Porque se eu apenas falar aqui, não entender como que estão as pessoas aqui, só apenas vou falar, só apenas vou estar distribuindo palavras. Eu gostaria de uma interação para a gente poder o quê? Utilizar esse momento para chegar numa forma de discernimento, de pensar, observar, entender sobre a vida, sobre o que te prende, sobre o que te acorrenta, o que não deixa cada um de nós sermos livres, né? E nesse momento eu vou deixar aberto. Eu gostaria que fosse assim, uma forma sucinta, bem curtinha, porque o nosso tempo aqui também é curto. Alguém gostaria de expor a sua visão sobre o que é liberdade? Não existe o certo e errado, né? Cada um tem um conceito sobre o que é liberdade, né? Sem julgamentos, sem ter aquela vergonha de falar, é isso, é aquilo. Não, apenas o que é liberdade para vocês? Alguém gostaria de falar? O que é liberdade? Vamos começar então da direita, de baixo para cima. Dos mais velhos. Depois as grávidas. Como é que é? Os preferenciais. Na verdade, assim, para mim, liberdade é você poder ser o que você é, na sua essência. É você não ter medo de ser quem você é. Você demonstrar o que você acredita, demonstrar o que você sente, sem a preocupação ou o medo dos julgamentos, das críticas. É você praticar o seu conhecimento, todo o seu entendimento no seu dia a dia de uma forma completamente livre, sem amarras, né? E sem as preocupações É claro que a gente, assim como os direitos, né? O meu direito termina quando começa o seu, a minha liberdade também tem esse processo, mas que eu possa praticar. Tem coisas simples que são libertadoras. Sim. Posso dar um exemplo bem básico que vocês não imaginam a felicidade. No Natal esse ano a gente usou pijama, todo mundo. A gente passou de pijama.
vocês não sabem o que foi libertador isso. Não ter que se arrumar, emperequetar, e pôr salto, e ficar desconfortável para sentar na sala e ceiar com todo mundo. E nós combinamos, todo mundo de pijama, e eu indo para casa da minha filha para passar o Natal, e aquelas pessoas na rua toda emperequetada, se pendurando no salto, e eu me sentindo a pessoa mais livre do mundo. É isso. Muito bom o seu exemplo, né? Por quê? Por que você se sentiu livre de pijama? Porque eu não tive que entrar num processo de convenção da sociedade. É Natal, você tem que usar roupa branca, nova, calcinha amarela, que significa ouro, e tem que me maquiar, tem que ir no cabeleireiro, tem que fazer o cabelo. Tudo bem, de pijama não precisava estar descabelado. Então, o libertador não precisa ir no cabeleireiro, ficar me preocupando com maquiagem. Mas qual que é o fator principal? Condicionamento. Exato. O que é o sistema? É sair do padrão que é imposto. Que é imposto, o sistema impõe que é assim. O que acontece quando a gente segue esse padrão? A gente se torna o quê? Acorrentado, preso, aprisionado, né? Próxima. Liberdade. A liberdade para mim é pensar. Né? Sou livre para pensar, discernir. Uma vez que eu vivo numa sociedade, eu tenho referências. Mas como essas referências impactam a mim, que eu consigo pensar livremente e agir por mim mesmo como indivíduo, não como sujeito de sociedade, né? Que é bem o exemplo da série, preso a dogmas, a paradigmas, a preconceitos, né? Então, às vezes eu deixo de agir porque eu não sei pensar. Eu não estou pensando por mim mesma. Principalmente o julgamento. Exato. A quem? Ao próximo? Não. A si mesmo. Exato. Pode continuar, desculpa. É isso? Muito bom. Alguém mais gostaria de expor a sua visão? Não? Gostaria, seu Érico? Gostaria, Cris? Não? Eu acho que para mim, assim, não que eu viva isso ainda não, mas eu acho que liberdade a gente só consegue quando a gente descobre a nossa essência, o que eu sou de verdade. Tá? Exato. Você está no mundo e não ser do mundo. Sabe, ser livre. Né? Eu acho que é isso. É a partir do momento que eu consiga entender quem eu sou, né? Eu sou livre para entender o outro, para entender a vida, para não julgar, aceitar e ver as coisas além das aparências. Só a pessoa livre consegue ver o outro além das aparências. Enquanto eu estiver preso aos dogmas, enquanto eu fazer parte dessa massa que a gente vive aí, que parece um mundo de manada. Exatamente. Ela falou, eu não vou seguir aquele padrão do Natal, eu não fui com a massa, com a manada, sabe? Isso é liberdade também. Exatamente. Sabe? Eu sou livre para fazer as coisas do jeito que eu gosto e não importar, né, do que o mundo acha, o que os outros acham, respeitando o direito de cada um ser do jeito que bem entender. Exatamente. Mesmo seguindo o padrão. Mesmo seguindo o padrão. Uhum. Né? Mas é o direito que o outro tem. Eu Exato. não julgo. É isso. Eu não julgo. Porque eu acho que quando você é livre, você não julga, você não condena. Mas só é livre quem encontra a sua verdadeira essência, a divina presença eu sou. É isso mesmo. Muito bom, seu Érico. Gostaria, Cris? Eu ia falar um pouco do seu Érico, bem pouco, menos, né? Uhum. Ele tem alguma, né? Para escolher de uma forma bem ampla. Mas eu ia falar assim, que a liberdade para mim vai muito de encontro com a sua essência e o que você escolhe para você mesmo. Sim. Né? Fugindo desses padrões que nos são limitantes, né? Que é o efeito manada mesmo, né? Mas isso já está muito enraizado dentro de nós,
né? Desde que nós nascemos, nós somos condicionados a ter padrões de comportamento, Isso. né? Que nos limitam a todo momento. Mas a partir do momento que você tem um autoconhecimento, né? Busca esse autoconhecimento, se conhecer mesmo no seu eu sou, na sua essência, você tem mais interesse em descobrir o que é a liberdade para você, né? Porque, como a Célia disse, a gente pode se sentir liberto só por ter que poder pôr um pijama e se sentir muito bem nesse pijama, né? De poder, como meu filho faz, ir no shopping de chinelo havaiana. Para ele isso é libertador, porque ele não tem que pôr um tênis, um calçado, né? Exato. E eu acho que isso vai da essência de cada um, né? A partir do momento que você começa a se descobrir o que é a liberdade para você mesmo. Exatamente. Alguém mais gostaria? Faz sentido? Claro. Faz sentido para você? Faz. Então tá certo. Mas importante fazer sentido para você. É. Isso é liberdade, quando faz sentido para quem? Para nós mesmos. Para nós mesmos. Não é para o próximo. Não é para a sociedade em si. É para nós. Eu penso assim, que quando chega essa condição do autoconhecimento, né, que é essa coisa que liberta, né, e que não me prende a nada, A conceitos. a conceito, a preconceito, Né? isso passa a não ser uma liberdade momentânea, mas é uma coisa permanente. Exato. Essa é a verdadeira liberdade, né? Não existe a pressão por estar livre, existe uma estar leveza livre, em você exatamente. viver, Exatamente. vivenciar essa liberdade. Porque a gente consegue respeitar o outro na sua individualidade, da sua essência. né? Porque a sua essência é verdadeira, né? Você No vê, respeito ao a próximo. leveza de viver e ver beleza em Sim. tudo que, Sim. né, Muito bom. o nosso redor. Muito bom. Musiquinha. Viver e não ter a vergonha. Ser feliz, Mas alguém gostaria de falar agora que já houveram outros exemplos? Só colocaria o contraponto que a liberdade também vai até uma etapa do outro. Por exemplo, eu tenho, sei lá, uma vontade de fazer tocar instrumento musical de madrugada. Mas eu fazer isso vai acordar os outros, né? Então eu não sou 100% livre, porque sempre, talvez alguma liberdade que eu queira, que vai me fazer sentir bem, vai acabar incomodando o próximo. Foi uma... Só para acrescentar um pouco. Sim, mas foi uma boa pontuação isso daí, porque era uma das linhas que eu ia exatamente seguir sobre isso, né? Para nós termos liberdade, a gente precisa, não são só flores, porque a gente precisa ter muita responsabilidade. Muita responsabilidade para não prejudicar a si mesmo, não se prejudicar ao próximo e nem ao ambiente que você está. Precisa ser muito responsável para você saber o que é liberdade, né? Ter esse discernimento, ter esse conceito de moral e ética, porque a liberdade não é a gente fazer o que quiser, sair destruindo, tacando fogo em tudo porque eu quero fazer. A libertinagem também. A liberdade, como o seu Érico, como a Elaine, como a Célia falou, a Cris, é o lado consciencial do ser. É o lado que vem do quê? Né? Da essência. A essência é o quê? Divina, de toda a criação, né? Então a gente tem que ter muito bem em nossa consciência o que é isso. Por isso que eu gosto de trazer aqui muito os conceitos sobre o que é cada coisa. O que é a essência? O que é a nossa ética? O que é a moral? Né? Para mim, Edson, eu sigo somente essas 3 regras. Eu não vou fazer mal para mim, não vou fazer mal para vocês e não vou fazer mal para o ambiente. Se a gente
seguir só isso daí, 50% dos problemas do mundo estão resolvidos. Porque aí a gente vai estar... Especialmente no relacionamento. Né? Porque a gente vai estar o quê? Presente, observando o quê? As nossas atitudes, para não influenciar o próximo, e o ambiente. E os nossos pensamentos, para não influenciar o quê? A nós mesmos. Porque os nossos pensamentos é um dos grandes vilões. Onde coloca aquela bola na perna e você não consegue mais dar nenhum passo. Por causa dos seus próprios conceitos. Dos seus próprios julgamentos. Né? Então, para mim, o conceito de liberdade é poder se livrar dessas amarras do quê? De todo esse condicionamento que a gente vive. Toda essa repetição. Né? Porque a gente, quando criança, a gente aprende muito o quê? Observando, repetindo o que seu pai faz, o que sua mãe faz, o que sua família faz, o que o seu coleguinha da escola faz. Então a gente vai apenas o quê? Repetindo. Só que não chega um momento da vida em que assim, te ensinam, olha, a partir de agora você tem que ser muito responsável, você tem que ser uma criança responsável, né? Para poder o quê? Observar quais são as suas atitudes, as suas ações que vão gerar o quê? Reações. Reações suas, reações do meio, reações de todos os lugares. Então a gente precisa trazer muito bem o quê? A presença. Saber o quê? Exatamente o que estamos pensando. Como estamos agindo. Se você estiver agindo dentro de uma moral e de uma ética, se você está fazendo o seu melhor, fazendo o máximo que você pode dentro das suas possibilidades, o que vai te aprisionar? O que te aprisiona? Nada. Porque você está fazendo o seu melhor. Você está fazendo o correto da essência. Se a gente observar a natureza, tá tudo certo. Antes dos humanos aparecerem, estava tudo rodando conforme tem que rodar. Depois que os humanos apareceram, aí começou um outro processo de poder querer destruir tudo que já estava rodando. Está saindo de um ciclo para entrar em outro, né? E quando a gente... Por quê? Porque a gente não pensa nas consequências. A gente só age no automático. Vai lá, vai agir. Eu vou cavucar ali e vou achar ouro porque eu preciso ficar rico, ter o meu conforto. E o que é isso daí? A gente depois não pensa. Qual é a consequência de cavucar? Jogar um mercúrio ali na água. Que vai ser o quê? A sua água que você vai beber contaminada. É isso que a gente está fazendo na nossa vida. Se a gente não pensar, aí acaba acontecendo tudo isso. E vai acontecer o quê? Você vai ficar doente. Aí o que acontece? Você vai culpar o mundo, vai culpar Deus, vai culpar o irmão, o primo. Mas você não observou a sua consequência. Então, para isso daí, para a gente ser liberto, a gente tem que estar observando todas as nossas ações mesmo. E trazer muita responsabilidade. Responsabilidade. Né? Porque a gente entra nesse ciclo automático da nossa mente. E vou passar um pouquinho aqui. Isso aí, só uma coisa, porque você veio hoje, você falou, né, que tudo isso é educação, toda essa coisa toda assim. A educação, a formação, a base de tudo é para nós aprender a ter.
ter. E não nos ensina nada para sermos, né? Na essência. Na essência, Sabe? não ensina a pensarmos. É importante aprender a ter, mas mais importante é aprender a ser para que você saiba lidar com consciência com o ter. Isso. Né? Por que eu falo que não nos ensinam a pensar? Por quê? Né? Porque uma massa não pensante é de fácil manipulação. É isso que acontece. Infelizmente. Ah, mas eu aprendo as coisas na escola. O que você aprende na escola? A decorar. Na escola que eu digo, falando da minha visão. Estou falando da minha experiência quando eu estudava numa escola pública. Era o quê? Só decorar para você passar de ano. Não ensinam você a aplicar o que você aprendeu. Aplicar, não decorar. Não ficar só na teoria. Aplicar, prática. Que é isso que a gente tem que fazer na vida. A prática. Se a gente fica só na teoria, não vale de nada. Vai ser a mesma coisa que o quê? O automatismo de quando a gente reza. É a mesma coisa. Pai nosso que está no céu, santificado seja... É automatizado, a gente não está sentindo isso daí. E da mesma forma que a gente não está sentindo o que é a vida. A vida só está passando. A gente está aprisionados a conceitos pré-estabelecidos. Não é por conta própria. A partir daí, existe liberdade? Tem liberdade nisso? Muito pouco. Não tem liberdade, porque a gente é condicionado. A gente não percebe pensar. A gente não sabe discernir. Não sabe tocar a própria vida. Mas será que enquanto cidadão, né, da sociedade, a gente de fato podia alcançar a liberdade de ser, de opinar, de dizer? Talvez um viés que eu fui assim, encarnados talvez assim em sociedade, não sei se a gente de fato vai ter essa liberdade. Aí falo socialmente. Sim, sim. Bom posicionamento. Por quê? Você gostaria de completar? O que eu falo, talvez não teremos essa liberdade. Sim. Eu acho que é isso. A gente precisa, tem a ética moral. Sim. Né, que todos nós precisamos seguir. Seguir isso. E aí eu fui meio mais no viés de social mesmo, política, sociedade. Sociedade. Então, Porque existe leis, né? qual é a balança assim, da liberdade de fato? Isso. Era exatamente isso que eu queria chegar também. Eu vou além, a liberdade, na verdade, é uma ilusão. Não existe liberdade. A gente não tem liberdade de expressão. Se você falar tudo que você pensa, às vezes você pode ser preso. Se você falar tudo que você pensa no grupo, você pode ser excluído. A própria liberdade econômica, ela às vezes muito mais te prende do que te solta. Você fica preso ao teu trabalho para ter uma liberdade de ir e vir, mas porém você está preso no trabalho. Então, Quando você se prende a um trabalho e você não tem o direito de ir e vir, você quer ir e vir para onde? para qualquer lugar. Por exemplo, eu trabalho 100% presencial. Sim, Tem trabalhos que é 100% remoto. sim. Esse trabalho é 100% remoto, a pessoa pode estar em qualquer lugar. Eu não posso estar em qualquer lugar, eu tenho que estar onde eu Tem que seguir essa linha, né? Trabalhar de segunda a sexta em algum lugar remoto. Logo, a minha liberdade ela é limitada, ela está Mas o que te prende no seu trabalho? as minhas responsabilidades. Sim, São escolhas. são as suas escolhas que te prendem. Eu entendo que a liberdade ela também é cumprir uma universidade, né?
diversidade daquilo que eu sou, que penso. Isso. Como você falou, no ambiente material e também no ambiente espiritual. Sim. Porque a gente pode estar preso a um ambiente material, mas se sentir preso a partir do momento que a gente tem uma consciência mais liberta daquilo. Que é, por exemplo, como o Conrad falou, eu tenho uma necessidade do trabalho de estar localmente, porém eu tenho um sentido emocional que aquilo não me impacta negativamente. Sim. Mas deixa eu só seguir a linha de raciocínio aqui do Conrad, só um momento, só para não perder. O que te prende nesse seu trabalho? Responsabilidade. O que te prende? Quais são as suas responsabilidades? Esposa, filho. São as suas contas. Família. Isso, é o salário. Para você manter toda a estrutura. Certo? Sim ou não? Sim? Tá bom. Partindo desse princípio que o salário te prende, supomos que você ganhe 50 mil por mês. Né? Supomos. Supomos que você ganha esse salário de 50 mil. Tem que valer a pena ficar preso. E com esses 50 mil, você tem direito a um dia de folga na semana. Né? E com esses 50 mil, você vai poder ir para onde você quiser. Nas férias. Nas férias. Tem 2 dias de remota, né? Sábado e domingo. Não, supondo que você só tem um dia de folga e é trabalho local, lá na empresa, né? Só que esse valor te dá todo esse conforto. Você vai ter uma casa confortável, seu carro confortável, a alimentação do seu gosto, só que você está preso, amarrado, né? Se você diminuísse para 3 mil por mês, mas você tivesse um trabalho segunda a quinta-feira, só que você ia ter 3 mil por mês. Você vai ficar preso em casa, você não vai ter dinheiro para O que você gostaria de realizar? O que eu gostaria de realizar? Uma liberdade de 3 mil ou uma liberdade de 50 mil restrita? Eu não pago nem mais cachaça. Né? Mas isso tudo é apenas uma suposição, tá? Mas o que nos prende? as nossas escolhas, Os nossos quereres, o nosso conforto. Isso que nos prende. Nossas vontades. Isso que nos prende, isso que nos deixa libertos. Porque alternativa todos nós temos. Todos nós temos. Só que agora eu vou aprofundar um pouco mais. O que prende o Conrad não é o salário, não são os dias. É o mental. Tá tudo aqui dentro, onde é a grade. Uma conta simples. Se o cara ganha 50 mil por mês, o cara trabalha 10 anos, o cara não precisa trabalhar mais. O cara 3 mil, o cara tem que trabalhar a vida toda, não vai ter nada. Já ouviu falar aquela frase de quanto mais você tem, mais você quer? Não, nós estamos falando de tempo de salário. se você tem mais, você quer. Né? Então, mas é uma suposição, só para apenas dizer o que te prende. O que prende é o salário. A sua mentalidade, o seu pensamento te prende. Não, eu acho que a própria sociedade faz uma regra e você acaba seguindo essa regra da sociedade. Justamente. Tá vendo? Como que não volta para a essência, você está preso a algo externo. Mas o ser humano nem está preso à sociedade. O ser humano, mas e o senhor como um indivíduo, não em sociedade, individual. Eu sou aposentado, então não emprego também. O senhor é aposentado, mas o que te prende a esse pensamento dessa sociedade?
Me prendia quando eu trabalhava, hoje não. Não, agora, como o senhor falou, é uma visão do senhor. Não estou falando que está certo ou está errado. É só uma troca de pensamentos, né? O que te prende a esses pensamentos que a sociedade te prende? Se você for olhar no modo geral, o ser humano, no modo geral, ele faz as mesmas coisas que outros seres humanos que vivem ao redor dele, ou na própria família e tudo. Isso. Ele fala assim, cada um de uma maneira, mas eles seguem a mesma linha de objetivo. E por que que eles... viajar lá para a Europa, eu não vou pedir para a Europa, eu vou para a Praia Grande. E por que que eles seguem? Por causa que a própria sociedade às vezes impõe isso aí. Impõe? Mas impõe... Você coloca na sua cabeça que você tem que seguir. Isso, aí a sua cabeça te prende a isso. Exatamente isso. Aí não daria para ser assim. Eu acredito assim, não sei, né? Não estou dizendo que eu vivi essa situação, queria eu viver isso. Mas assim, o que você falou, eu acho que se você chega a uma consciência, né, de si mesmo, você pode estar dentro do escritório, dentro da empresa, fazendo esse trabalho, mas você sabe que você está fazendo um papel que você não é aqui. Exatamente. Eu saio dali, eu sou livre. Eu estou cumprindo só um papel. Então, isso daí eu ia chegar na hora que eu fosse... Não, mas como o senhor já trouxe... Mas como o senhor já trouxe... É porque ia falar sobre o conceito da vida. Né? Mas tá tudo bem. É o conceito do que é a vida. Exatamente. Né? O que é a vida? É exatamente... Se a gente pegar desde a sua criação do universo até hoje, quem que fez tudo? Quem que realizou tudo? Quem que está organizando, orquestrando tudo? Deus. Alguém tem dúvida? Alguém não acredita? Não, se alguém não acredita, por favor, pode levantar a mão, porque a gente tem, estamos aqui para uma roda de conversa. Realmente. Todo mundo acredita que Deus realizou tudo? Então, como Deus realizou tudo e ainda está realizando, Ele não deixou de realizar. Então, tudo está no seu devido lugar, do jeito que tem que ser. Tudo. Sem exceção. Quando a gente pensa, eu vou viajar, eu vou lá para Dubai com os meus 50 mil. Só que no meio desse caminho você tem a passagem, você tem o visto, você tem as suas roupas, você tem tudo para chegar no seu destino. Só que cai aquela tragédia, um temporal, um furacão que interrompeu o que você estava querendo, o que você planejou. Quando a gente fica nesse ponto de falar, eu estou realizando, eu estou fazendo, é real? É verdade? A gente pode querer ir na esquina comprar um pãozinho. Você pode não conseguir. Pode acontecer N coisas nesse trajeto para você não conseguir executar apenas essa ação. Quem é que está no controle? Deus. Por isso que eu falo que a liberdade, na verdade, é uma ilusão. A gente acha que é liberdade. Exatamente. Mas a gente tem a liberdade sim. Porque, na minha visão, a vida é como se fosse o quê? Você decide. Todo mundo sabe aqui, aquele programa do Você Decide, que você escolhia vários finais, né? Então, eu acho que é assim. A gente tem uma certa pré-definição. Como que funcionava Você Decide?
Você ia escolher o que ia acontecer, mas já ia estar definido. Se ela fosse para esse lado, ia acontecer isso, isso e isso. Se fosse para aquele lado, ia acontecer isso, isso e isso. Para mim, a vida é assim. Eu escolho seguir o quê? Ter uma moral, ter uma ética. Não por regra, mas como ser humano, como essência, como ser. Não é que eu estou seguindo a regra para ser o bonzinho. Não. Não é para ir para o céu. Não. É a minha essência que grita por isso. A minha essência que tem essa caminhada. Ah, eu sou perfeito? Não. Porque eu estou aqui nessa escola da vida, igual a todo mundo. Todo mundo está na escola de período integral, como eu falei desde o começo. Então a gente está aqui para aprender, a gente não está aqui para ter lazer. A gente está de férias. Para querer que seja desse jeito, porque a gente vai se frustrar. E vai gerar o quê? A nossa bola no pé. A gente vai ficar falando, nossa, eu estou preso nisso, e a gente não vai ser livre. Porque ficou condicionado nesse pensamento, nessa condição. E o que te leva a essa condição? A não aceitação de que tudo é do jeito que é. Tudo é. A gente só vai escolher o próximo capítulo de algo que já está pré-definido. Inclusive, quando você falar, você pode escolher esse caminho ou esse. Mas no final, esse pode ser mais longo para chegar no mesmo lugar que esse vai chegar em algum momento. Só que aqui, essa escolha foi a escolha mais longa, com mais espinhos no caminho, mais pedras, você vai tropeçar mais para chegar. Se você escolher aqui, você pode escolher, tipo, da ética, você pode ir por um caminho mais leve, mais tranquilo, menos montanhoso, né? Ou não. Ou não. Por quê? Porque a gente tem. Não, porque a gente tem o quê? As provas surpresa da vida. Sim, mas você tem as provas surpresas. Do que não são surpresas. Surpresa, porque às vezes quando. Você tem que aprender alguma coisa. Quando a gente tem a arrogância de achar que está indo pelo caminho certo, vem a vida e vai te dar uma pedra bem na sua estrada, mais uma pedra grande, para ver se você está realmente ancorado aí são as provas. Então por isso que eu falo, às vezes o caminho certo pode ser penoso, porque as provações vêm do mesmo tamanho. Por isso que a gente tem que sentar sempre o quê? Na cadeirinha do aluno. Exato. Ninguém aqui é mestre. É todo mundo aqui sentado aprendendo. Todo mundo. Porque se já fôssemos mestres, nem aqui a gente ia estar nessa escola da Terra. Já ia estar em algum outro orbe, algum outro plano. Ascensionado. Iluminado. Então a gente aqui tem que baixar a cabeça e falar, estou aqui como aluno. Estou. Não estou falando que eu sou. Porque é passageiro. É transitório. Transitoriedade, impermanência. Essas são as palavras que todos deveriam saber no seu profundo entendimento o que quer dizer transitoriedade, impermanência, aceitação. Quando todo mundo chegar nisso daí, aí vai ser um caminho para se chegar na liberdade. Porque se todos nós observarmos o que nos prende, está tudo aqui dentro, não está fora. Não é a condição. Ontem eu tive uma oportunidade, eu ainda não tinha assistido, de assistir um filme chamado A Cabana. O quê? A Cabana. Né? E eu deixo essa indicação aqui.
para todos entenderem a partir de uma visão. Não estou falando que aquilo ali é o correto, é uma visão sobre o que é a vida. A liberdade de escolher, né, viver na dor ou se libertar dos sofrimentos que a gente tem, né? Porque eu acho que a liberdade também fala muito dessa questão da gente entrar no sentido pecaminoso, né? Carregamos aqui aquela coisa do pecado, né? E a gente entende que se nós estamos aqui em uma terra de expiação, aprendizado, para regenerar, para ressignificar, né? A importância desses valores estão nas referências das virtudes, né? Independente do caminho que se segue. A gente não fala aqui sobre religião, mas a gente fala de uma consciência de vida que é esse momento crístico, né? De entender essa liberdade dentro do nosso próprio ser, né? Como que eu chego no meu próprio ser se eu não tenho uma referência? E se a referência que a gente tem enquanto sociedade, ela é imposta sobre, né, tudo que a gente faz, se aprisiona na nossa mente. Alienado. Né? Então a nossa mente acaba consumindo um produto que a gente deixa de entender por natureza própria que já está dentro de nós. Já nascemos livres, né? Como que a gente é aprisionado? Tantas coisas que a gente coloca na nossa mente. Tantos conceitos que nos são impostos. Isso que é o nosso, que eu acho que nós não estamos presentes em cada momento da vida, né? E o Espírito deu um exemplo que eu achei interessante, que era como se a vida fosse um caminho onde tem vários buracos, né? A partir do momento que eu vou tomando consciência e vou estar presente nas coisas que eu estou fazendo, eu posso cair num buraco, sair fortalecido, mas no próximo eu já estou atento, não cai, levanto no outro. Se eu dizer atenção, eu posso cair, até eu vou me fortalecendo, até chega um momento que eu já não preciso mais cair nesses buracos, porque eu tomei consciência de que eu tenho que desviar daquele buraco. Eu tomei consciência da vida e não preciso mais cair nesse buraco. Quando aparecer o buraco, eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer. Mas se eu não estiver presente, se eu estiver vivendo no automático, estou desatento. Você vai cair no buraco, mas precisa da presença para poder perceber o buraco. Exatamente, porque o que acontece, eu falo por na maioria das vezes, nós não estamos presentes nas coisas que a gente está fazendo, né? Estou fazendo aqui, mas estou pensando ali. A gente não vive aquele momento. E é nesse momento que eu percebo a simplicidade, as coisas mais simples. E nas coisas mais simples é onde eu encontro a liberdade, o verdadeiro sentido da vida, né? Vou fazer um exercício muito simples sobre isso. Todo mundo aqui tem problema? Sim. Todo mundo tem? Tá. Neste momento agora, fora os problemas físicos. Vamos tirar os problemas físicos. Nesse momento agora, onde está o problema? Aqui. Nesse exato momento, onde está o problema? Alguém achou? Aqui? Né? Então, o problema está dentro de nós. Nós que carregamos todo esse fardo. Né? Tem um outro filme que eu acho muito interessante, que eu falei ontem, qual que era? Agora me fugiu. Depois eu vou lembrar e falo para vocês, mas por quê? Porque tem um pai que está num campo de refugiados. A vida é bela. A Vida é Bela é o nome do filme. Ele está num campo de refugiados e tem um filho. Ele podia falar para o filho que aquela vida era a pior que existe no mundo. Ele podia fazer a vida do filho o inferno. Mas o que ele fez? A vida é bela. Trouxe o lado belo da vida. Você pode estar
pior condição, você pode estar no meio lá do campo de concentração. Onde está o problema? Está no que estamos vivenciando e queríamos vivenciar. Ele mostrou para o filho que o que é belo é o que está dentro, não o que está fora. É a teoria do prato sujo, né? A teoria do prato sujo, da louça. Você reclama que tem louça para lavar e agradecer que tem comida para comer. Para sujar a louça. Exatamente. Então, aí, mas as guerras são isso, são aquilo. Mas as guerras são. Por que está acontecendo a guerra? Porque está acontecendo. Se Deus não permitisse, não haveria. Certo ou errado? As nossas... Mas ela seria ligado. Certo ou errado? Né? Porque Deus permite que exista tudo isso daqui. Porque aqui é uma escola. Aqui é uma escola. E que isso daqui é emprestado. Isso, físico, é emprestado. O que nós somos de verdade é muito além disso daqui. Muito além. É a consciência. A gente chama... é semana de prova. A mesma coisa a vida. As provas vêm. E a gente tem que aplicar nesse momento, em geral, de muita dor, de sofrimento, o que a gente realmente aprendeu. Aprendeu. Para ver o que se você realmente aprendeu. Se você aprendeu. Aí, se não aprendeu, vai vir a aula de novo. Vira outra prova. Outra matéria misturada, física com química. Fica DDP, tem que voltar, fazer prova de novo. Aí complica. Se nós olharmos para a natureza assim, né, é interessante. Porque se eu olhar para a planta, para a natureza, né, a planta está cumprindo o papel de planta, os animais cumprem o papel de animais, né, as pedras cumprem o papel de pedra, o rio. O céu como um papel de céu. Agora, nós estamos cumprindo o nosso papel de ser humano. Por quê? Por quê? Porque não somos livres da forma que pensamos. Porque não somos livres. A gente é condicionado. Ser humano. Indivíduo. Nós vivemos como sujeitos das coisas. Bom, o tempo nosso se findou. Gostaria de deixar aqui aberto, se tiver mais alguma dúvida. Ficou mais ou menos claro para você? Sim? Tem alguma dúvida que alguém gostaria, alguma colocação? Olha, esse é um tema que é filosófico, né? Eu adoro filosofia. Dá pra ficar... Horas e horas e horas. Sim, eu também. Mas como o tempo é curto, né? Tem que... Não dá. É. Mas, por exemplo, se a gente quer longevidade do corpo, né? A gente tem que seguir uma certa dieta. Isso é e não é liberdade ao mesmo tempo. Sabe por que não? Sei. Por quê? É liberdade porque você está tendo uma escolha de ser mais longevo e por isso você tem que seguir uma certa dieta para realizar mais, né, aqui nessa terra. Mas não é porque às vezes você quer, ao invés de comer salada, comer um hambúrguer e você está indo contra a sua pseudo-liberdade para ter um momento de satisfação. Por isso que eu digo que é e não é. É um assunto complexo. Né? Mas aí entra no... Está na nossa cabeça. Aí entra no que? No desejo. Aí é um tema muito complexo mesmo. Desejo do nosso ego. O que é a essência? O que é o ego? Né? Aí é uma outra palestra, porque é complexo demais. Mas assim, eu acho que a gente pode ver como um positivo, né? Porque a liberdade ela se constrói também. Como ele falou, é uma filosofia. E a filosofia você constrói a partir das suas experiências. Então a gente
pode construir uma liberdade cada vez mais livre conforme a nossa evolução. A liberdade, só concluindo, né? A liberdade é o quê? Nos libertarmos desses conceitos, nos libertarmos dos conceitos do quê? Do ego. Do ego. Porque é o que nos aprisiona. É o nosso querer, é o nosso condicionamento. É o que você quer, acha que é. Só que partindo do princípio que tudo está acontecendo sem ser do jeito que você quer, sem ser do jeito que você acha que é. É ter as coisas e não ser escravo. Não ser escravo. Ter as coisas. Não ser escravo. Não deixe que elas te dominem. Não ser a coisa. Não ser a coisa. Esse é o sentido da liberdade. Tá bom? Eu aqui agradeço a todos pela paciência e pela ótima conversa. Gratidão mesmo.